Bom sábado, bom domingo. Mais uma vez o programa Personalidade da Semana, trazendo hoje como convidada a senhora Olinda Tereza Mesomo Toneta, pioneira de Marechal Cândido Rondon. Chegou aqui com o esposo em 1955, no começo, ou seja, no começo de março. Tem muita história para nós contar. E ela, como adiantou já, algumas coisas já foram esquecidas, outras ainda estão muito claras na memória, na recordação de tudo que passou desde que veio a Marechal Cândido Rondon de mudança com o esposo. Sem filhos ainda, todos os 11 filhos nasceram aqui no município de Marechal Cândido Rondon. Dona Olinda, um grande prazer em receber a senhora aqui no Estúdio da Difusora para um bate-papo aí, falar um pouquinho da sua história, da sua passagem de vida aqui em Marechal Cândido Rondon, e não faz pouco tempo, é desde 1955, né? Então, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. E muito obrigado por atender o convite para vir a Marechal Cândido Rondon. De nada. Tá. Dona Olinda, o seguinte, posso chamar a senhora de Dona Olinda? Pode. Pode, obrigado. Pergunto o seguinte, como é que vocês ficaram sabendo da notícia da existência de Marechal Cândido Rondon ou do município de Toledo e lá em Videira, Santa Catarina, na localidade Imorê, né? Iomerê. Iomerê. Era um distrito de Videira, hoje acho que é município. Hoje é município. Como é que chegou a notícia da colonização aqui no oeste do Paraná? É que o meu pai, sabe, 2 vezes por ano ele vinha para cá para comprar terra, sabe? Cada 6 meses ele vendia uma chiqueirada de porco, daí vinha para cá comprar terra. Daí foi descoberto, e dali em diante, então, os vizinhos também se interessaram, daí veio mais outros vizinhos também para cá comprar terra. Ele pensou de colocar os filhos, né? Daí ele já quis comprar a terra para colocar os filhos. A senhora são em quantos irmãos? Nós somos em 12 irmãos, mas só que vivo estamos só em duas irmãs ainda. 2 irmãs. Todos os irmãos com a senhora vieram para o Paraná? Não, eu tenho um irmão que já morava aqui, e já é falecido hoje. Ah, ele chegou antes da senhora. Sim, e do seu esposo ali, aqui. Depois que o meu pai comprou terra, ele já estava ali instalado. Cada filho ganhou uma colônia e meia de terra, né? E daí quando eu vim com meu marido, e veio outro meu irmão também, Valdemar, que dele também é falecido já. Tá, me diga uma coisa, eu ainda vou insistir um pouquinho com a senhora. Quem é que levou as notícias lá para Videira que tinha venda de terras aqui? Agora isso ali eu não me lembro, porque naquela época eu era, bem dizer, criança ainda, a gente não sabia muito das coisas, né? Porque na região da região de Videira veio muita gente aqui para Marechal Cândido Rondon, né? Depois daquela época, daí começou a vir mais gente para cá. Mais gente para cá. Até com a nossa mudança, veio 3 vizinhos com a nossa mudança para vir comprar terra. No mesmo caminhão, eles vieram junto para comprar terra. Só recorda o nome de quem que veio junto? Um era Cristiano Gelaim, o outro era Manuel Pascoal, o outro não consigo lembrar. Não consegue lembrar. E eles compraram a terra onde? Compraram ali em Maripá. Em Maripá. Estão morando lá? Não, mas põe os filhos morar ali. Ah, colocou os filhos. Eles permaneceram lá em Santa Catarina, né? A senhora, antes eu já comentei isso, a senhora era recém-casada, né? Casou em fevereiro e... Em março. E dia 9 de março a senhora me falou que veio para Marechal Cândido Rondon. Praticamente a senhora passou a lua de mel aqui no mato. No meio dos bichos, dos mosquitos e das cobras. Muitas cobras? Olha, teve dias que nós chegamos a matar 10 cobras num dia. E era cascavel, urutu? Cascavel, urutu, tinha mais cascavel e urutu naquela época. Onde que ficava as terras de vocês? Onde que ali, esquina Guaíra. Ali em frente ao aeroporto, hoje no outro lado da rua ali. Ali era a nossa terra, dali até embaixo no rio. Ali onde que é o campo experimental da Copagril? Isso, ali era nosso. Era de vocês? Sim. Ah, tá. E hoje continua cultivando a terra? Não, foi vendido já faz tempo. Ah, faz tempo. A senhora mora agora na cidade? Sim. Tá. A senhora lembra os seus 2 primeiros vizinhos, do lado esquerdo e lado direito? Era o seu Albano Bortolini. Isso, pioneiro também. Pioneiro também. Também de Videira? Não, ele era de Jaraguá. A Jaraguá Santa do Sul. Catarina também. Jaraguá do Sul, sim. Tá. E do outro lado? O outro, acho que era Augusto Tom. Augusto Tom. Sim, eles, não sei de onde que eles vieram, acho que do Rio Grande eles vieram. Do Rio Grande do Sul, né? Tá. E da época, o que a senhora recorda de melhor lá que tinha?
Além dos mosquitos e das cobras, o que tinha de ruim? E os bichos, a senhora recorda o que a O senhora meu viu? marido, às vezes, ele ia caçar, ele ficava 2, 3 dias fora, ele com algum vizinho, né? E eu ficava sozinha, né? Mas eu ia dormir com o sol alto, de medo dos bichos. De noite, vinha os porcos de mato embaixo do porão, lamber sal. Porque nós tínhamos um saco de sal numa despensa, sabe, que era para tratar a vaca e o cavalo, que trouxemos junto, né? E daí tinha os porcos lá lambendo sal embaixo do porão. Isso. E no outro lado do rio, o leão urando lá. É, Tinha bicho naquele tempo. era muito mato. Como é que ali é o Arroio Bonito, né? Arroio Bonito ali embaixo. Arroio Bonito, né? Sim, que ela fazia divisa com a nossa terra, Arroio Aham. Bonito lá embaixo. Mas quantos dias de viagem da 3 mudança? dias, 3 dias. Nós só viajava de dia, de noite nós parava, né? Aham. São quantos quilômetros aqui de Marechal Agora Rondon me até pediu Videira? demais, eu não Uma posso. região aí de 700, 800 quilômetros, né? Eu acho que uma coisa assim. E a senhora chegou a retornar depois de visita de novo para Videira ou não? Depois de 29 anos, Depois de a 29. primeira vez. A senhora foi rever seu pai, sua mãe? Daí eu fui para Joinville, que o filho mais velho já morava lá, né? Ao que ele- Pedro? O Pedro, ele casou e foi morar lá, e daí eu fui lá, daí eu fui com ele lá. Matou a saudade. Ele e a mulher. E chegamos lá, eu Merê, esse Cristiano Gelaim, que era compadre do meu pai, que era o primeiro vizinho, sabe? Chegamos lá, ele olhou para mim, para o Pedro, ele falou assim, esse é seu marido? Esse é meu filho, eu falei. Ele achou que era meu marido, ele era barbudo, assim, parecia mais de idade já. Eu digo, pelo amor de Deus, é meu filho. Depois de 29 anos, saí de lá, bem dizer, uma mocinha, não tinha nem 16 anos e meio eu saí de lá. Casou cedo? Sim, e chego lá com o filho barbudo, ele ia pensar que era meu marido. Ah, com certeza, para quem não fazia tanto tempo que não Sim, tinha mais visto, então. né? Tá. E depois disso eu fui mais seguido para lá, né? Hum. Agora, mês de janeiro, fevereiro, quero ir para lá de novo. Né? Me diga uma coisa, todos os seus filhos nasceram aqui em Marechal Cândido Rondon. Todos E rondonenses. essa senhora já tinha me passado numa outra informação. No hospital ou parteira? A última eu tive no hospital. E as outras tudo Os outros, parteira? tudo parteira, tudo em casa. A senhora lembra, né, o nome da parteira? Era Úrsula Krepski. Úrsula Krebs, Úrsula que tem uma Krebs. grande história em Marechal Cândido Sim, Rondon. ela era bem pioneira. Parece que são mais de 5.000 partos que ela ajudou a Então. realizar em Marechal Cândido Rondon, É né? isso, sim. Não faz muito tempo que a dona Ursa faleceu, Sim, né? faz tempo já. É, mas tem uma rica história aqui em Marechal Rondon. Sim. Além do Pedro, seus filhos moram todos aqui em Marechal Cândido Não, Rondon? a metade estão aqui, a metade longe. Vamos lá, então. O Pedro mora em Joinville. O Jorge mora em Unai, Minas Gerais. Unai, Minas Gerais. O Nelson e o José moram em Tangará da Serra, Tangará da no Serra. Mato Grosso. E a Marcelina, a Natalina, que é a penúltima filha, mora em Videira. E os outros todos aqui. Todos aqui, né? Hoje a senhora mora na cidade aqui de Sim, Rondon. sim. Trabalhou muito na roça? Muita enxada? Muito, muito, muito. Trabalhei demais na roça. É. Eu criei meus filhos atrás dos tocos, na roça. É. Levava o guarda-chuva grande lá e punhava para fazer sombra e lá criei os filhos. Colocava numa cesta de taquara? Era numa caixinha de madeira. Uma caixinha de madeira. Então a senhora puxou muita enxada. Ah, se puxei. É. Nossa, ajudei a derrubar mato com o cerote, que ele vai e vem. Aquele vai e vendo grande, Sim. né? Isso. Eu, meu marido, ia roçar o mato primeiro, depois ficava as árvores grandes, grossas, daí ajudava ele a derrubar. Uma por dia? Hã? Uma por dia derrubava ou mais? Ah, muito mais. Muito. Ixi. Mas e os ipê grosso lá, de 1 metro de grossura? Ah, aquilo demorava. Demorava, Ele né? fazia com o machado um lado, sabe? Certo. Como diziam, a barriga da A barriga da- E daí nós cerrava nas costas até que ela tombava. É. Trabalho moroso. Era difícil, né, naquela época. E sabe que a gente não achava ruim, a gente era acostumado. A gente era feliz e não sabia? Sim, feliz, isso que a gente sempre fala, feliz e não sabia. Comparando hoje, naquele tempo a gente era feliz. Uhum. Porque hoje em dia... Hoje muita coisa mudou, né, dona Olinda? Os Mudou. valores, os princípios Mudou das pessoas. muito. Né? Não... As pessoas, Senhora falta não- de sossego hoje em dia, né?
A senhora nota bem isso, que mudou muito? Meu Deus, sim, mudou. 100% mudou. 100%, não dá para comparar com a Mas da nem época. pensar. É. Roça, cultivo de milho, feijão. No começo, sabe como é que foi? Porco. Porco. Comecemos a criar porco. Meu marido trabalhou por dia para esse Albano Bortolini, que era nosso vizinho de terra. E aí ele ganhou uma leitoa enxertada dele. Certo. E ali comecemos a criar porco. Era a criação de porco. Criação- Vocês eram tipo safristas ou criavam em chiqueiro? Em chiqueiro. Ah, em chiqueiro, Em né? chiqueiro. Porque tem muita gente que era safrista, não aqui, mas em outras regiões, de Não, Santa não, Catarina, começa- Paraná. Aham. Eles faziam aquele cercado, criavam os porcos soltos, né? Não, nós criávamos ele sorto no começo. E quando estavam grandinho para engordar, vai pro chiqueiro. Aí começava a tratar para engordar. Ah, grande criação Não, para sustento da sim, família e vender e fazer um pouco de Para dinheiro. ganhar um dinheirinho, né? Aham. Só chegou a venda de leite também? Não, só porco. Só porco. Tinha quanto de terra ali Nós tínhamos uma colônia e meia, daí meu pai faleceu, ganhamos mais meia, que era no lado daquela, ganhamos de herança, né? Daí nós estávamos com 2 colônias. Ah, seu pai nunca veio morar para Marechal? Morar nunca, mas ele vinha cada ano quando ele estava vivo. Para visitar a senhora e Sim. seu irmão. Sim, Ah. Tá, a família Mesomo é do Rio Grande do Sul? também. É, da De Caxias também. de Caxias do Sul. A senhora é a terceira geração de imigrantes? O seu bisnono que veio da Itália? Eu acho que é meu bisnono que veio da Itália, sim. Veio da Itália, veio para Caxias do Sul, Sim. depois já os descendentes vieram para, a senhora Sim. falou Sananduva, Lagoa Sim. Vermelha, É, daí se espalhou. de Lagoa Vermelha para Videira em Santa Catarina, É, de daí Santa Catarina para o oeste do Para o Paraná. Paraná. É uma boa trajetória, né, Ah, dona Olenda, sim. né? Tá. Hoje, dentro do que a senhora viveu aqui no oeste do Paraná, tá? A senhora voltaria a morar em Videira, Santa Catarina? Ah, eu não gostaria mais de morar, sabe por quê? Ah. Muito montanhoso lá. É. Que Eu muita- me criei, bem dizer, lá, mas eu para mim, voltar lá, acho que nunca. Não ia mais se acostumar. Lá para ir na igreja, aquilo, um carro acho que não sobe lá assim. É assim para A subir. ribanceira. A igreja está lá no alto, lá em cima, onde a minha filha mora lá. Olha, para nós chegar até lá, eu me obriguei a descansar umas 3, 4 vezes para subir lá. Tá, a senhora teve 11 filhos. 11 Todos estudaram. Na É, esquina estudar- Guaíra, não. Eu não vou dizer para a senhora segundo grau, Sim, curso sim. superior. Vou dizer o primário. Sim, todos Primeiro, estudaram. segundo, terceiro e quarto ano, o primário que nós conhecemos, dona Linda. Porque hoje eles mudaram tudo, né? Sim, sim, sim. Então, não sei se foi para o melhor ou como, mas penso que sim, que a educação é sempre no Analfabeto sentido... não é, tem nenhum, todos estudaram. todas estudar. Lembra do professor da escolinha ali, o primeiro professor? O primeiro Da esquina professor Guaíra? na esquina Guaíra, sabe quem foi? Benjamin Leffer. Benjamin Benjamin Leffler. Leffer foi o primeiro. Aham. Depois ele mudou-se para Porto Mendes, daí era Onofre Machado de Souza. Ao seu Onofre eu o conheci bem. Ele era o professor também. E depois, a senhora lembra o terceiro? Depois era... O seu Arthur Winter não foi também professor? Não, lá não. Lá não foi numa outra? Não. Era uma professora... Erika. Ela casou com um filho do Kemp. Erika Kemp. Erika Kemp. Aquela foi a última que deu aula para eles lá. Ah, tá. Daí estudaram no Botafogo os outros, ali no bairro Botafogo. Ah, daí foi desativada a escola lá da esquina Guaíra e daí o pessoal veio estudar no Botafogo. Sim. Ah. A senhora lembra, por exemplo, ali na região, hoje praticamente não tem morador mais ali onde que vocês moravam, mas na sua época boa aí, 1960, 70, muita vizinhança, Sim, até ali já tinha. muita vizinhança, e hoje pouca, Hoje é tudo mais lavoura, né? é, Os antigos vieram para a cidade, e daí algum desmanchou tudo, outro foi um filho, um parente morar lá, né? mas a grande maioria veio para Veio pra cidade. Veio para a cidade. Por exemplo, para vir para a igreja, vocês saíam da esquina Guaíra, vinham aqui? Eu vinha a pé com uma criança no colo depois. E eu não cansava, eu chegava na igreja ali na Matriz, eu não sei como é que pode, eu acho que era de ferro naquela época. Eu chegava em casa com um filho pesado no colo, tudo bem. Cerne de Aroeira? 6 quilômetros.
Ida e volta 12. 12 quilômetros. Que horas que a senhora saía no domingo de manhã para vir na Eu missa? acho que 1 hora antes, eu nem lembro. Mas faz 6 quilômetros em 1 hora? 6 quilômetros. Eu não lembro quanto tempo que eu demorava. E daí mais tarde, então, que eu não tinha mais do que um, daí... A senhora está falando do primeiro filho? O primeiro. Tinha missa uma vez por mês só aqui naquela época, né? E daí, quando eu tinha mais filhos, daí, então, eu ponhava o cavalinho na carroça e jogava em cima da carroça e vamos para a igreja. Isso todo domingo? Não, todo domingo não daí. Não. Só de vez em quando só. De vez em quando. A senhora lembra do nome do padre que atendia na época? O primeiro padre era o padre Aloísio. Baumeister? Eu acho que era. Isso. Padre Aloísio. Hoje ele é falecido. É falecido. Eu tinha uma dúvida que talvez a senhora até tinha conhecido ainda o padre Antônio Patuí, que foi o primeiro padre aqui. Mas em 1955, quem já atendia aqui, Marechal Rondon, Como é que era o nome? Antônio Patuí. Foi o primeiro padre que veio a Toledo e ele realizou as primeiras missas aqui em Marechal Rondon. Mas se a senhora chegou em 1955, o padre era o Aloísio Baumeister, que foi o primeiro padre vigário de Quatro Pontes. De Quatro Pontes, ele vinha. Isso. E a matriz hoje, Sagrado Coração de Jesus, na época era uma capela. Era capela de madeira. De madeira e ligada à paróquia de Quatro Pontes. Sim. Né? O que a senhora passou? A senhora já falou que passou muito medo com cobras, os bichos. Eu passei mais medo dos bichos do que da cobra. A senhora tinha mais medo do tigre ou da onça? Mais do leão, que ele ficava urrando no outro lado do rio lá. Meu Deus, de noite escutava aqueles berros dele. Nossa Senhora, aquilo era medo. Eu ia dormir com o sol, de medo. E de manhã levantava então com o sol também? De dia não tinha medo, levantava tranquila. Só à noite que era... Sim. Tá, e a senhora usava lamparina ou lampião? Ou Lamparina. Lamparina. De querosene. De querosene, né? E a senhora acha que depois mudou o lampião, veio o Aladim, né? Daí veio... O último foi o Aladim na colônia. Daí quando viemos para a cidade, daí... Já tinha energia elétrica. Melhorou muito, né? Meu Deus, aquilo parece que entramos num paraíso. Né? De noite a pesada não queria nem dormir de alegria de ver a luz elétrica e morar na cidade. Meu Deus do céu. Porque a lamparina deixava até o nariz. Ficava tiro preto. Dona Olinda, quando a senhora veio para Marechal Rondon, já foi logo morar numa casa ou... Casa, direto na casa. Quem construiu a casa? O meu irmão, falecido Nadir. Ele com mais outros que ajudaram. Com o pessoal daqui que já morava aqui, que tinha conhecimento. Algum que morava aqui. Que tinha carpintaria, né? O meu irmão, ele era meio carpinteiro. Ajudou a construir mais casa aí na região, né? Então, 1960, parece que a senhora teve o primeiro rádio a pilha. Em 60. Era a pilha, sim. Foi no ano... 1960. 1960. Em 61, acho que foi, porque eu estava de dieta do meu filho, que ele está com... O Jorge tem 61, né? Eu estava de dieta dele, 61 anos atrás, o primeiro rádio. E a senhora já conhecia rádio antes? Conhecia, meu pai tinha em Santa Catarina. Tinha em Santa Catarina. Sim. A bateria? Era a bateria aquele. E como é que carregava a bateria? Ia no moinho lá, eles carregavam a bateria. Tá. Mas voltando um pouquinho mais lá na comida, a senhora falou isso e aquilo. Feijão e arroz. Feijão, arroz e mandioca, batata doce, isso sempre tinha. E a batatinha? Batatinha também nós cultivávamos antigamente. Aqui em Marechal? Sim, o que você plantava naquela época dava. Não tinha praga, não tinha bicho que estragava. Colhia mesmo. O que a senhora acha que hoje certas coisas não dão mais aqui na... Mas isso é muita praga. A terra tá entregue. A terra eu acho que já está cansada. Precisa deixar descansar a terra. Sim. Os antigos diziam assim, para produzir bem, o campo precisa descansar. Mas é claro. Não é só colocar semente e fazer produzir, né? Isso é verdade. E
Polenta também fazia parte do seu cardápio? De noite aquelas polentonas ali. Aham. Toda a piazada comia que nem pinto na quereira. De noite a janta era uma polentona e leite e ovo frito. Isso era a janta. E comiam com gosto. E a senhora acha que isso que deu saúde para a meninada? Eu acho que sim. Porque isso é muito saudável. Polenta, ela é sustentável, ela é saudável. O leite nunca faltou. Certo. E o ovo, então, galinha sempre tinha, né? Tinha vontade, né? E queijo, linguiça, matava um boizinho e um porquinho, fazia aquela linguiça aiada. Nossa, que fortuna, né? Sim, naquela época tinha fartura. Como dizem os italianos, que boa fortuna, né? Que bona, que bona. É, muito bom isso. A farinha vocês mesmos levavam milho no moinho? Não, levava no moinho, sabe aonde? Ali na Avenida Maripá, no começo, como é que para cá do posto Shell, acho que é ali, né? Sim, do seu Heinrich? É isso, ali que nós levava arroz, descascar e a farinha de milho para fazer farinha. É. Então toda noite era polenta na sua casa? Toda noite era aquela polenta. Porque é um prato típico, né, dos italianos, a polenta. Sim. O italiano diz assim que ele não consegue viver sem a polenta, né? É verdade. Tá, a senhora faz muito tempo que está morando aqui na cidade? Desde o ano 82. 82, então faz já quase 40 anos. Até ali, só na roça. Só na roça, né? A senhora acha que se deu bem na roça? Gostou? Naquela época até era bom, a gente era acostumado, só fazia falta a luz elétrica, sabe, ter uma geladeira, lá não tinha era muita isso, dificuldade. mas depois quando mudei para a cidade, aquilo parece que eu nasci de novo. É. Deu a cucanha? Paraíso? É um paraíso. É, viu? Tá, hoje a senhora mora no centro de Marechal Rondon, sim, né? Sim. Tá. Seu esposo já é falecido? Ele faleceu já faz 9 anos. 9 anos. Já estavam morando na cidade, então? Sim, eu estava morando ali. Tá. A família dele também do Rio Grande do Sul, a família Toneta? Também, de Caxias do Sul. De Caxias, também migrando para a Videira e Iomerê, né? Iomerê, né? Hoje é o município de Santa Catarina, né? Tá, por exemplo, as mulheres na época eram muito ligadas, não sei se é o caso da senhora, bordados, crochê, tricô. Bordado e crochê e essas coisas, tricô. Era só, não tinha negócio de pintar tecido, nada, não tinha, só na base da agulha. E das três, o que a senhora mais apreciava? Crochê, tricô ou bordado? O bordado, né? Fez muito bordado na vida? Sim, sim. E a senhora chegou a bordar muita estampa de pano, aquele que usava antigamente para enfeitar? Eu bordei até jogo de cama, de enxoval, né? Nossa, Fronha e sobre lençol, né? A senhora tinha bom gosto, então? Sim. Pois é, hoje essas coisas estão esquecidas, né? Tá hoje em dia pronto. ninguém mais. Hoje em dia mais é bordado a máquina ou então é pintura, né? Se a senhora for para comprar bordado a máquina ou bordado à mão, a senhora prefere qual dos dois? Eu prefiro a máquina hoje em dia. É? Fica mais bonita? Claro, toda a vida. É? E a senhora bordava em que período do dia? Só fim de semana, de domingo, ou de noite. Após a janta? Após a janta, nem sempre. Nem sempre? Após a janta, nós ia para o paiol descascar milho, para o outro dia tratar os porcos com milho descascado, porque a palha tinha que ir no potreiro para as vacas. Vocês tinham um plantel muito grande de porco? Não, vendia 2 chiqueiradas por ano, dava uns 30, 40 cada chiqueirada. Cada chiqueirada. Não dava um caminhão ou dava um caminhão cheio? Não dava cheio, não. Não dava cheio. Daí ele colhia nos vizinhos também, quando vinha no sítio pegar, né? A produção de leite só para consumo, só para o gasto, não queijo. vendia. Mas a senhora chegou a vender queijo? Porque era a tradição dos italianos vender ovos. Vendi. Vender ovos. Vendi, mas para o pessoal, para os vizinhos, né? Sim. Vender ovos e vender queijos. Queijo.
Com esse dinheiro, isso no mínimo era, eu aprendi nos costumes dos italianos, Sim. com o dinheiro da venda dos ovos, do queijo, você comprava o que precisava dentro de casa, farinha, sal, e essas coisas. Algum né? capricho meu daí. E o que sobrava do dinheiro daquela compra era para o capricho da esposa, de uma filha, para comprar bordado, comprar um vasinho, comprar isso, naquela aquilo. época, sim. A senhora viveu, então, esse costume de comprar os caprichos do excedente, daquele dinheirinho que sobrava da venda do queijo claro. E dos ovos, depois de comprar farinha, sal e Não, mas isso meu marido comprava sempre, porque era dinheiro do nosso suor, todo junto, né? Eu queria porco e tratar, né? Certo. Mas o dinheirinho que eu ganhava, às vezes comprava alguma coisa para as filhas, elas queriam, daí... Mas na mão dele não ia esse dinheirinho, não. Ah, não, esse era sagrado, a senhora? É meu. Ah, que olha só. Posso saber o que a senhora gostava de comprar para dentro de casa, para decoração? O que eu comprava era o quê? Uns guardanapos, algum bibelô, essas coisinhas, né? Porque não dava muito também, a gente não vendia tanto também, né? Tá, hoje, vamos dizer, entre a decoração daquela época, que a senhora viveu, 1950, 60, 70, até 80 que começou a mudar as coisas, né? Porque veio a mudança na agricultura, tá? A decoração de hoje é mais bonita do que daquela época? Ah, é muito mais bonita hoje em dia. A senhora gosta? E o que hoje é da sua preferência? A decoração mais é flores. Mais é flores, né? A decoração, assim. Dentro de casa ou cultivo de fora? É dentro de casa. Fora também, mas não muito. Mais é dentro, né? A senhora gosta do cultivo de flores? Plantar flores e as... Sim. Conta uma história bonita que aconteceu, que a senhora sempre guarda de lembrança, que a senhora esteve aqui no Paraná. Bonita. Que nunca que a senhora esqueceu, pode ser também triste, não tem problema. Eu acho que a mais bonita foi quando eu saí da roça para morar na cidade. Mas por causa da luz elétrica, uma casa de material nova, bonita, na roça morava numa casa de madeira, né? Sem conforto, sem nada, e pequena, né? Mas acho que foi a mudança da roça para a cidade. E muita gente até, a gente tem contatos aí, hoje vieram para a cidade, mas fala que era melhor na agricultura. Não, nessa parte não, mas agora... Vamos dizer, antigamente, como a gente se criou naquela época, criou a família, naquela parte era melhor, mais sossego, não tinha ladrão, não tinha tanta malandragem que nem hoje, né? Deixava porta e janela aberta, inclusive. Dormia, janela aberta, porta não, porque os cachorros entravam, né? Mas tinha muito cachorro, meu marido gostava de caçar, né? Certo. Mas nessa parte era melhor antigamente. Mas de conforto, hoje em dia, para se sentir melhor é na cidade. Na cidade, né? Tudo mais perto, serviço de saúde e tal. Tudo mais conforto, né? Na época, quando um filho seu ficava doente, com o que a senhora tratava? Começava a tratar com o quê? Vamos dizer, uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Na base de chá. De gripe, essas coisas resfriadas? Nunca foi levado em médico por causa de gripe, só na base de chá. Qual era a preferência do chá que a senhora... O chá era chá de marcela, chá de folha de laranja, chá de... do que tinha naquela época. Mas é folha de laranja, né? Casca de laranja. É um santo remédio. Dor de barriga era marcela, era camomila. Santo remédio. Tá, eu vou entrar... Mas graças a Deus, naquela época, ninguém ficava doente. Parece que hoje as pessoas ficavam... bem mais doente. Mas também hoje em dia, o que eles comem? Que não toma nem água mais, que ela não está contaminada. Naquela época era tudo natural, sem veneno. Sem veneno? Sim. A senhora acha que a tecnologia hoje, o uso de inseticida e agrotóxico, isso aí influencia muito na saúde, né? Ah, toda a vida. Toda a vida. Porque a gente vê muitas situações aí, eu vejo... italianos, alemães também falando, que hoje o uso do veneno está, inclusive, destruindo os pés de uva. Só chegou a ver isso ou não? Nós tínhamos uma vez um pareiral meio perto da lavoura.
Começaram a passar veneno na lavoura, o nosso pareiral Acabou. caiu. Secou todos os pés. Acabou a uva. Acabou o pareiral. Acabou. Não só o pareiral, como o pé de pocã, pé de laranja, cítrico também. Isso As ali. árvores frutíferas em si, Sim, né? a maioria Pêssego, e foi Sim. tudo para o fim com o uso dos inseticidas. Sim. Tá. Que bom, dona Olinda, nossa conversa aqui, de uma conversa histórica daquilo que tudo aconteceu em Marechal Rondon. A senhora viveu tudo isso? Se eu fosse falar tudo, cada passo, eu acho que dava uma novela. Uma novela. É que a gente começasse desde o começo a lembrar tudo, meu Deus do céu. Para começar, quando viemos de muda, o caminhão da nossa mudança, ele foi até ali no Barcelona só. E para descer lá para baixo, levemos aos poucos com a carroça do Albano Bortolini, o caminhão não entrava. E antes de nós irmos morar aqui, o meu falecido Nadir, que ele já morava ali, ele foi abrindo picada entre meias árvores, assim, para chegar até lá embaixo, para passar com a carroça. Nem estrada não tinha. Para levar a mudança. Eu ia até perguntar isso para a senhora, que se o caminhão que vier a mudança, ia voltar isso no assunto da entrevista, Não. se conseguiram chegar com o caminhão até lá no Barcelona, ali. Mas ali é do Barcelona até lá embaixo. Dá 1,5 km. Dá por aí, daí para mais. Dá 1 km. Aí a sua filha, dona Helena, está me confirmando aí que é 1 km, né? Paciência, né, para fazer tudo isso? Em parte. Se fosse contar tudo o que eu passei, não só... A senhora pode contar à vontade. Meu Deus do Ou céu. mexe com o coração da senhora, mexe com a emoção, né? Lembrar muita coisa que passou e tal. Eu, quando eu conto para meus filhos alguma coisa que eu passei antigamente, eles não acreditam. Eles falam isso, a mãe fala porque a gente não via, mas eu não acredito. Isso eles falam. Por exemplo, o quê? Se a senhora lembra de uma coisa que a senhora contou para os seus filhos e eles falaram, não, isso aí mãe não é. É o quê? Que eu só ficava em casa de sábado de tarde para fazer faxina na casa. Eu lavava roupa de domingo para segunda-feira poder ir para a roça. A senhora trabalhava na roça de segunda até sábado De segunda ao até meio-dia. sábado, no meio-dia. Sempre ao lado do E sábado de esposo. tarde, ficar em casa para fazer pão e limpar a casa. Porque minha casa ficava a semana inteira daquele jeito. E com A senhora estava devotada à Sim. roça. A casa era só para fazer a refeição e Sim. dormir. E para ter abrigo, né? Mas não era fácil. Também era puxado, mas... Eu não me lembro que eu achava ruim, que assim, que eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais. Isso eu não me lembro. A gente, parece que Deus dava força pra gente. Acho que a própria natureza, na Eu época, acho. ajudava. Porque a vida toda eu fui da roça. Meu pai também, nós era da roça. Sempre lidaram na roça. Sim. Eu fui na aula, tinha 13 anos, daí eu passei a terceira série, daí o meu pai falou, já sabe ler, escrever, fazer conta, agora vamos parar, vamos para a roça. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que a senhora talvez não viveu essa época, em que foi proibido falar o italiano no Brasil na guerra. Foi proibido falar o italiano, o alemão, o japonês, porque o Brasil estava em guerra com a Alemanha e com a Itália. E daí, isso não foi da sua época, foi aí em 1900 e na década de 1940, que era proibido falar italiano. E que só podia falar... Naquela época eu ia na aula. Porque tem gente que foi na aula que... Não, nem ia na aula. Eu tinha 2 aninhos. 2 eu aninhos. sou de 38. 38, né? Eu não tinha nem conhecimento. Eu ia perguntar isso para a senhora, porque eu tenho muitas referências aí que do pessoal que não sabia uma palavra em português, só sabiam falar italiano e só sabiam falar em alemão. E aí ficou difícil a comunicação. Eu aprendi a falar em português quando comecei na aula, com 9 anos. Eu não falava uma palavra em português. Tudo italiano. Tudo italiano. Eu comecei na aula com 9 anos, sabe?
É que nós morávamos no Rio Grande, sabe? Certo. E daí o meu pai mudou para Santa Catarina, ele estava já um ano querendo vender lá e daí ele falou, não adianta matricular lá no Rio Grande, porque de repente nós vamos embora daqui. Daí então ele esperou, daí eu tinha 9 anos que eu não comecei na aula. Lá no distrito de Videira. Daí eu era em Umerê. Tá, moraram quantos anos lá? A senhora morou lá em Videira, então? Eu morei ali 8 anos. 8 anos. Eu vim com 9 anos e saí de lá com 16 anos, 16 e meio. É, a senhora casou nova. Casei nova. Pois é, Dona Olinda, é bom receber a senhora aqui para você contar essas histórias, né? Prazer foi meu, que o meu filho pediu tanto, ele disse, ele quer uma lembrança, porque amanhã depois a gente não está mais aqui, né? Daí ele... Não, mas a senhora vai viver muitos anos. Queira A senhora Deus. está com uma juventude, né? Queira Deus. Eu me recordo uma senhora no Rio Grande do Sul que foi entrevistada com 104 anos, né? Ela disse que a vida é tão boa que é um pecado saber que vai morrer. A senhora concorda? Eu concordo. Eu sempre falo, eu queria ficar bem velhinha, mas com saúde. E a saúde da senhora hoje está boa? Posso dizer que sim. Pelo que eu passei, ainda me considero bem. Hoje, seu passatempo, o que é, Dona Olinda? Clube de idosos. Dança muito ainda? Eu danço. É um prazer dançar. Sempre foi bom de dança? Sim. Sempre não, depois que eu completei idade para ir. Eu nunca sabia o que era dançar na vida. A senhora diz quando completei idade, o que seria essa... 60 anos. Só depois dos 60 anos porque que a senhora... no clube não pode associar antes de 60 anos. Né? A senhora só aprendeu a dançar depois dos 60? E hoje não tem o que eu não danço. Mas fez algum curso ou não? Eu não, aprendi por conta, é vontade de aprender. Onde existe uma boa vontade, existe Sim. pouca dificuldade, né, Dona Lenda? É verdade. A senhora frequenta que clube de idoso? Lá na Amizade, no Botafogo. Ah, no Botafogo. Até a senhora, por causa da ligação que tem com o pessoal Sim, de lá, sim, por causa sim. do Botafogo, da esquina Guaíra e tal. Bom, é idosos, é o bolãozinho, é o baralho, entre as amigas, né? Todo dia? Não, lá uma, duas vezes por semana. Ok. Eu frequento o Sesc também. A senhora vem até ali no Sesc? Sim, mas é pertinho ali. Eu moro lá perto do Clube dos Milionários. Ah, é. Ela é Mora pertinho. no Espigão, então? Sim, ali. No bairro Espigão, exato. Sesc a senhora faz... É trabalhos, é palestra, lá é muito bom também. Brincadeiras. A senhora gosta de participar de palestra, de ouvir? Eu gosto. É? Interessada nessas coisas? Assim. Ah, sim, é muito bom. A senhora tinha esse gosto por isso já desde jovem ou Não. mais depois que veio para a cidade? De que dele? De palestra? Não, é depois de uma certa idade, né? Depois de certa idade. E seu esposo também era participativo, Ele né? nunca quis participar em nada. Diretoria? Ele era muito caseiro, ele não... Era pouco de sair. Uhum. Vocês chegaram a ser sócios da Copagril? Sim, meu marido era sócio, Um desde que começou a Copagril. Entre os sócios pioneiros, Sim. então, 1970, dia 9 de agosto de 1970 foi fundada a Copagril. Ah, sim. E ele era um dos sócios. Sim, um dos primeiros sócios. Um dos primeiros sócios aí, né? Tem uma história rica, né? A nossa Copagril, né? De crescimento e essas coisas, né? Pois é, Dona Olinda, o que a senhora tem mais para acrescentar para nós aí, de falar de sua vida? Me parece ser muito boa agora, tá? A senhora tá assim, com um ar no rosto de uma felicidade muito grande de estar hoje, né? É a primeira vez que a senhora está sendo entrevistada? Não, uma vez foram lá em casa me entrevistar. Mas eu estou achando que aquela vez foi educadora, mas faz tempo já. É? Sim. Ah, tá. Então a primeira vez. E quando que a senhora acompanha a difusora há muitos anos já? Desde que começou. Desde o começo. Desde 1966. Desde o começo. Uns aninhos depois que a senhora comprou o primeiro rádio. Então, E sempre na companhia. naquela época nós escutava a Rádio Guaíba, a Rádio Nacional de São Paulo, a Rádio Gaúcha. Era a Rádio Nacional que escutava? De São Paulo é a Rádio Guaíba, a Rádio Gaúcha. Ouvia as duplas sertanejas? Sim. Jacó e Jacozinho? Jacó e Jacozinho, Moreno e Moreninho. Tinoco e Nico? Tonico e Tinoco. E naquele tempo era Pedro Bento, Zé da Estrada e Celim? também. Todos os dias?
Toda noite. Toda noite ficava Se não no era lugar. um, era outro. É, Era o apresentador, era o Edgar de Souza. saudosa memória, né? Grande locutor, né? Sim. Cheguei a conhecer ele pessoalmente. E lá né? na Rádio Farroupilha, no Rio Grande, era o Luiz Menezes e Darcy Fagundes. E o Darcy Fagundes com o programa Gaúcho, né? Sim. Tá. E na Rádio Guaíba escutava o correspondente Renner para saber das notícias. Lá em Santa Catarina, quando eu era solteira, o meu pai foi o primeiro que comprou rádio naquela linha lá, né? Daí vinham os compadres, os vizinhos de noite lá escutar esse noticiário, como é que falou? Do correspondente Renner? Isso. Tinha o repórter Esso O também. repórter essa, eles vinham lá escutar notícia. Para saber de que. E sábado de noite vinham os amigos lá do meu marido lá. Uma parte eu nem contei, depois eu vou contar ainda. Pode contar, filho. Vinha os amigos dele escutar programa sertanejo. Certo. Para começar, eu devia ter começado no começo isso aqui. O meu pai era viúvo. Certo. Ele casou com uma viúva. E daí, um tempo, daí essa viúva com a família dela vieram morar com nós. Juntou as duas famílias. E daí ela tinha 3 meninas e um rapaz. Daí foi se criando tudo junto ali. E daí o filho dela foi servir em Rio de Janeiro, lá em Resende, ele foi servir. E depois que ele voltou do exército, eu já tinha uns 14, 15 anos eu tinha. Ele se engraçou querer namorar comigo. Namorava junto. O dia que ele falou assim, quer namorar comigo? Sabe o que eu falei? Para mim foi uma paulada aquilo ali. Certo. Nunca eu falei, da onde? E ele foi insistindo, até que ele amoleceu o meu coração. Até que ele me convenceu, começamos a namorar. Morando junto. Assim, casemos. A mãe dele era minha madrasta e minha sogra. Que história. E daí eles tiveram 2 filhos, meu pai com a minha sogra. Esses 2 filhos, eles ficaram meio irmão meu e meio cunhado. Meio cunhado. A mesma coisa ele, meio irmão e meio cunhado. Eu explicava isso para meus filhos, acredito que eles não conseguiam entender. E é tão Daí fácil. eles falavam assim, então o pai e a mãe são irmãos? Eu digo, não tem nada a ver, Não tem mesmo? nada a ver. Tem gente que fica pensando, mas como assim meio irmão e meio cunhado? Filho do pai e da sogra, né? Pois é, e é mesmo, não tem nem. Pois é, dona Olinda, eu quero agradecer o convite da senhora ter atendido. Eu que agradeço. E a gente vai escrever ainda de outra forma a sua história, Uhum. do seu falecido esposo, da sua família. Dentro também além da entrevista que vai estar na Rádio Difusora, divulgada, vai sair dia 18 e dia 19, tá? Vai ser radiado. Também vamos colocar isso no projeto da Memória Rondonense, que é um projeto que lida com a história de Marechal Rondon. General Rondon era aquela época. Na época quando viera, né? Sim. Né? A senhora lembra, o que a senhora, agora vou aproveitar ainda, o que a senhora lembra da vila de General Rondon na época? Bom, quando nós chegamos ali onde é a praça hoje, era uma roça de mato recém-derrubada. Essa é uma coisa que ficou muito clara para a senhora na cabeça. Então, ficou. Ali era recém-derrubado o mato ali. Então, E nós de noite, depois que estava morando já na casa, escutava, às vezes de madrugada, não de noite, escutava algum galo cantar longe, mal escutava. Daí eu falava para meu marido, nossa, opa, ali tem vizinho, eu acho. E dava quilômetros até lá. Ficava contente porque escutava um galo cantar, não se escutava nada, nem conversa de gente, nem nada. só um pio de coruja? Só coruja. Coruja, assim, eu tinha medo, não sabia que bicho era aquelas corujas que cantavam de noite, assim. Mas não chegou a conhecer em Santa Catarina a coruja? Lá não tinha dessas corujas ali. É que tem no Paraná. Sim. Então, Ah, meu então tá Deus. bom. Dona Olina, muito obrigado. Felicidades para a senhora. Obrigada. Que Deus a mantenha com muita saúde, muitos e muitos anos de vida, né? E espero.